Vamos lá! Vamos dar continuidade à nossa pós-graduação e hoje, né, nesse encontro, é um encontro especial, onde nós vamos tratar, sim, de questões práticas, tá? Então vamos juntos, vai aparecer para você na tela, por favor, direção, está aparecendo para você aí, está aparecendo a oficina de prática, um caso prático, então. Diante de tudo que já estudamos, nós vamos fazer um exercício prático aqui, porque a gente precisa, sim, ter condições de ter o raciocínio jurídico, hein? A nossa pós, que é focada no direito imobiliário e mercado imobiliário, nós precisamos ter o raciocínio jurídico. Esse raciocínio, a gente trabalha o conteúdo sempre, o conteúdo teórico, prático, mas exercícios práticos para a gente pegar o jeitão, tá? E não perder oportunidade nesse mercado imobiliário. Quero lembrar a você que esse material está sempre à disposição na primeira aula. Então nós temos essa aula, o material à disposição, inclusive a questão que você pode imprimir aí, tá bom? Inclusive eu oriento você a imprimir no modo anotação para você fazer anotações. Quero fazer uma observação, o material é um material de apoio, gente, é um material para leitura, é um material complementar, que é isso que deixa a nossa pós gostosa, diferente, né? Porque nós temos a aula e o material livre, então pós-graduação é isso, não é a apostila, então não tem uma sequência lógica. O que eu peço a você, para que você aproveite o melhor da aula, que você faça uma leitura do material, não deixe de ler. Eu sei que é muito material, mas é importante. São artigos, são textos de outros autores, outros professores. Por quê? Porque aí você vai atingir alta performance dentro da nossa pós-graduação. Então não deixe de ler o material, mas não tem uma sequência, não tem. O ideal é que você, no seu pendrive, né, no seu computador, na área de trabalho, no seu HD, do jeitinho que você achar melhor, você arquive esse material e não deixe de fazer a leitura. Mesmo porque a pós-graduação nós temos a carga horária de leitura, que é praticamente o dobro da aula. Então você tem que ler para a gente poder dar andamento com qualidade e atingir a alta performance do curso. Mas não é uma apostila. E vou ser sincero, a apostila é para concurso público, não para pós-graduação. Porque a apostila deixa a gente tapado, né, gente? Não pode. Tem que ser material livre para a gente conseguir raciocinar, abrir a cabeça. Pós-graduação é um curso prático, tá? Então não é apostila, não tem sequência lógica, é um material de apoio, de estudo complementar, ok? Vamos juntos aqui. Então tá aparecendo para você na tela o exercício prático aqui. Vamos lá. HM Construtora trabalha com compra de venda de direitos possessórios há mais de 15 anos. Ao receber em sua sede Gustavo Nunes, sujeito que possui 2 irmãos, Gabriel Nunes e Fernanda Nunes. Ou seja, o Gustavo Nunes tem 2 irmãos, Gabriel Nunes e Fernanda Nunes. Todos solteiros. Explica que deseja vender seu imóvel na Rua Bugatti, 121, grande área rural, pois não usa o imóvel há mais de 10 anos, após o falecimento de seus pais. Informa que não conversa com os seus irmãos. Está aparecendo seus irmãos. Seus irmãos. Informa também que o imóvel é grande e é uma grande propriedade rural. Existe um casal, Lua e Roger, que tomam conta do imóvel há mais de 11 anos, sem qualquer vínculo de comodato ou empregatício. Então, é o caso da vida real, hein, gente? Inclusive, eu já até mencionei em aulas também algo parecido. Vamos lá, raciocínio jurídico, hein? Nossa pós-graduação é uma pós para habilitar você a trabalhar bem com o mercado imobiliário. Advogado, corretor, investidor. Tem que ter o raciocínio jurídico do que é o melhor. E existe esse caminho, esse cronograma. Então, esse exercício é sensacional, é prática, hein? Caso prático. Vários pontos importantes aqui que nós temos que relembrar, hein? Nós ainda vamos estudar os contratos imobiliários, né? Ainda vamos estudar os contratos imobiliários. Mas esse raciocínio tem que ser feito aqui para você compreender. Então, ainda vamos ter aula de contratos imobiliários, mas aqui é importante esse raciocínio. Vamos lá. Professor Júlio, eu entendi, eu não entendi. Se entendeu, ótimo. Se não entendeu, fique tranquilo. Só estamos começando a pós, né? Então, mas é importante você ter essa visão, esse raciocínio jurídico. Vamos lá, então vamos para as perguntas agora. Você que tem o material impresso, se não tem, faça a impressão do material, ou deixe ele no seu computador. Vamos para as perguntas, tá? O caso prático nós já falamos aqui.
HM Construtora trabalha com compra e venda de direitos possessórios há mais de 15 anos. Ou seja, é uma construtora de fachada, tá cheio pelo Brasil. Na verdade, uma empresa que trabalha com imóvel irregular. Professor, posso trabalhar com imóvel irregular? Pode, nada impede. Não existe nenhuma proibição legal. O imóvel irregular é um imóvel que não tem registro. Qualquer imóvel que não tenha registro é imóvel irregular. Se eu tenho só a posse, eu estou falando de um imóvel irregular. Muitas empresas, muitas pessoas vivem sim de negócios irregulares. Não estou falando de ilícitos, tá? Muita gente confunde irregular com ilícito. Não, ilícito é outra coisa. Ilícito é crime. Irregular não é crime. Irregular, eu estou vendendo algo que a documentação tem vícios. Não está com a documentação em dia. Mesma coisa eu vender um carro com multa. Vendo um carro para você, tem 10 mil de multa, não é ilícito. O carro está irregular. Então não podemos fazer essa confusão, hein? Ilícito é crime. Não estamos falando de crime, estamos falando de irregular, hein? Então essa construtora, né, que não constrói nada, vive de comprar posse e vender posse há mais de 15 anos, recebeu lá no seu escritório, na sua sede, o Gustavo Nunes, um sujeito que tem dois irmãos, o Gabriel Nunes e a Fernanda Nunes, todos solteiros, ou seja, nem é casado, e deseja vender esse imóvel. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, esse imóvel, o que ele tem em relação a esse imóvel? Que tipo de direito, hein? Vamos levar em consideração que esse imóvel, ele é irregular. Se aparece aqui que o pai e a mãe dele, né, os pais são falecidos, e ele não fez inventário, vamos levar na situação prática aqui, a situação que o inventário não foi feito. Se o inventário não foi feito, ele tem o quê? Direitos hereditários. Direitos hereditários. É o que ele tem. Nós temos direitos diferentes do direito de propriedade, né? Quando eu falo direito de propriedade, é registro. Aí não tem confusão, registro não tem confusão. Quando eu tenho registro, não há que se falar em confusão, não tem como. Mas quando eu não tenho registro, eu tenho direitos. E aí me resta saber quais direitos eu tenho sobre aquele bem. Se eu tenho a posse direta ou indireta, eu tenho direitos possessórios. Se eu tenho direito de herança, lembrando que eu não fiz o inventário, porque quando eu faço o inventário, eu deixo de ter direitos hereditários e passo a ter o quê? Passo a ter a propriedade. Se tem outros herdeiros, eu passo a ter a propriedade e passo também, se tem outros herdeiros, após o inventário, ter ou melhor, eu tenho direitos hereditários, após o inventário eu passo a ter a propriedade ou copropriedade, né? Copropriedade. Professor, eu só posso no Brasil vender o quê? Vender o que você tem. Quando você vende o que você tem e a pessoa que está comprando sabe o que você está vendendo, não tem crime, não tem estelionato. No Brasil é muito comum as transações de posse e transações de direito hereditário. As transações de posse, nós já conversamos em outras aulas aqui, as transações de posses bem feitas devem ser feitas através da cessão de direitos possessórios e afins. Cessão de direitos possessórios e afins. As transações de um imóvel objeto de inventário, ou seja, que não foi feito o inventário, está sendo feito o inventário, ou até foi feito o inventário, mas não foi feito o registro, porque gasta, né? Gasta para registrar, é um custo. Eu estou falando sim de um imóvel irregular. Então veja, o imóvel pode ser irregular porque não tem registro e eu tenho a posse. O imóvel pode ser irregular porque eu tenho de fato direitos hereditários sobre o imóvel, porque eu recebi o imóvel de herança, mas não tive dinheiro, condições de fazer o inventário. Ou ainda, eu fiz o inventário, mas não registrei. Lembrando que o inventário pode ser feito no cartório, escritura pública, e pode ser feito judicial. Quando feito no cartório, tabelião de notas, lavra a escritura pública de inventário e é feito o registro. Tem que ser feito o registro para regularizar a propriedade. Já o inventário, feito judicial, uma ação judicial, é o inventário que é feito através de uma petição inicial. Quando o inventário chega ao final, o documento elaborado é o formal de partilha e eu vou registrar esse formal de partilha. Com isso, eu regularizo o imóvel. O que é importante aqui na nossa pós,
que é focada na prática, a gente entender. A transação de um imóvel irregular, quando eu tenho a posse, ela é feita através de um contrato, cessão de direitos possessórios e afins. Quando eu vendo direitos hereditários, ou seja, eu recebi direitos de herança e não fiz o inventário, eu fiz e não registrei, eu vou vender através de cessão de direitos hereditários. Não tem nada de ilegal em relação a isso, hein? Quando eu vendo um meu direito hereditário, o ideal que eu faça através de uma escritura pública. A posse não. A posse eu posso fazer contrato de gaveta, instrumento particular. Mas direitos hereditários eu faço através da escritura pública, é o correto. Direitos hereditários, muita atenção, gente, muita atenção, porque direitos hereditários, se eu não faço através da escritura pública e eu não tenho a anuência dos outros herdeiros, não vale nada. É fácil de conseguir a nulidade daquela transação, hein? Judicialmente falando. Os direitos hereditários, a forma mais adequada de eu vender ou comprar é comprar com a anuência de todos ou comprar de todos através da escritura pública. Quem compra os direitos hereditários pode fazer o inventário, pode fazer a regularização utilizando também o uso capião em algumas situações, lembrando que esses direitos hereditários deverão sim ser regularizados através de inventário, essa é a regra. Temos a exceção de algumas espécies de uso capião, nós temos no Brasil mais de 36 espécies, que você pode usar uma medida judicial de uso capião para regularizar e usa aquela seção de direitos hereditários como título de boa-fé, tá? Então é importante isso. Vamos lá, você que está com o exercício na mão, hein? Exercício prático aí, vamos lá, tem que imprimir, ou deixar salvo no computador. Ajuda o professor, vamos lá, vamos juntos aqui, hein? Aqui é focado na prática, na alta performance. Então, preciso de que você acompanhe aqui, principalmente essa aula aqui, tem que assistir a aula inteira, hein? Outra dica também, hein, gente? Tem que assistir pelo menos o certo, o correto, assistir a aula toda, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Ah, vou assistir um pedacinho, porque isso aí eu acho que eu sei. Não tem nada, acho que eu sei. Tudo a gente aprende mais, tudo a gente discute, tudo a gente raciocina. Tem que assistir a aula completa e até o final, hein? Ah, mas hoje eu tô sem tempo. Então deixa para assistir em outro momento, concorda? Não dá para você colocar lá a aula e depois querer assistir depois. Não faz isso não, tá? Senão vai comprometer aí a alta performance do curso, né? E a gente quer que você tenha sucesso na sua carreira, que você entenda de fato de direito e mercado imobiliário. Então não faz isso com você não, tá bom? Outro detalhe também que eu queria tratar com você, você tem que assistir no mínimo 50% da aula para conseguir pular para outra, hein? Ah, professor Júlio, eu fui para a aula 2 e não consegui. Voltou para a aula 1, vai voltar mesmo. O sistema é antifraude. O sistema é antifraude, claro, é tudo bem feito. É uma pós correta, que tem carinho por você, respeito por você. Então você só vai conseguir pular para outra aula se você assistir no mínimo 50%, tá bom? Isso daí é porque a nossa pós é certificada com padrão de qualidade. E é o certo, né, gente? Senão você vai pulando a aula, não pode, tá? Outra situação também, as aulas ficarão à disposição com um certo cuidado. A diretoria não deixa à disposição as aulas tudo de uma vez, senão você acaba a pós e não curte a pós, não lê o material. Não pode ser assim, é uma pós de qualidade que queremos que você tenha alta performance nessa pós, tá bom? Vamos lá, dentro de tudo isso que eu falei, dentro dessa revisão, vamos para as perguntas então, vamos lá. Como Gustavo Nunes pode vender esse imóvel ou os seus direitos no mercado imobiliário? Lembrando que o mercado imobiliário permite a venda de imóveis rurais, imóveis urbanos, imóveis comerciais, imóveis residenciais, imóveis regularizados, né, que é o domínio, a propriedade, que é o certo, é o mais seguro. Mas o mercado imobiliário também existe, é uma realidade, a compra e venda de imóveis irregulares. Irregulares pode ser compra e venda de posse, pode ser cessão de direitos hereditários, e ainda existe um outro contrato que é cessão de direitos. Todos esses contratos nós vamos estudar de forma aprofundada na nossa pós, tá? Professor Júlio, mas esse exercício eu não tive ainda. Não, você já teve sim, porque nós estudamos aqui direitos possessórios. Nós já conversamos a respeito da posse. A segurança que a posse dá quando você compra o imóvel irregular. Os direitos que a posse transmite, tá? Então, já estudamos esse assunto. Vamos lá. Por isso a gente está focando aqui nesse exercício prático para você conseguir fazer a juntada aí das ideias, né? Então, como Gustavo Nunes pode vender esse imóvel ou seus direitos no mercado imobiliário? E aí, como? Professor Júlio, não sei, tem que saber, vamos juntos aqui, olha só.
O Gustavo Nunes, ele está falando que ele não tem a posse. Não tem a posse. Na verdade, a HM Construtora só mexe com posse, só com imóvel regular. Muita gente ganha muito dinheiro. O professor presta serviço aqui para uma construtora que nunca construiu uma parede e faturou milhões, né? Milhões. Por quê? Porque, de fato, essa construtora não constrói nada. Ela compra posse e vende posse. E isso não é só essa construtora com exclusividade. Nós temos, no Brasil, muitas empresas que trabalham com isso, tá? Vamos lá. Quando eu falo do Gustavo Nunes aqui, tá falando que ele tem 2 irmãos, todos solteiros. Ele não usa o imóvel há 10 anos. Então, ou seja, posse ele não tem. Dá para fazer um contrato de posse? Essa construtora, se interessar a comprar o imóvel do Gustavo Nunes, dá para comprar posse? Não, não dá para comprar posse, porque para comprar e vender posse, você precisa ter posse. E o que é a posse? Ah, professor, é morar no local. Não. A posse pode ser morar no local, claro, posse direta, mas eu posso tomar conta do local, do imóvel. Eu posso pôr cadeado, eu posso passar e varrer, posso pôr um cachorro lá dentro, eu posso alugar. Eu tenho a posse. Quem tem a posse pode colher os frutos. E se eu tenho a posse, eu posso vender a posse, mesmo ela sendo indireta. Indireta. Ou até a posse alternada que nós já falamos. Então esse negócio, só posso vender a posse porque eu tenho a posse direta. Não, quem tem a posse indireta pode vender também, tá? Então nesse caso o Gustavo Nunes, a posse ele não pode vender porque ele não tem. A única coisa que o Gustavo Nunes tem é o quê? Direitos hereditários. Então ele pode vender os direitos hereditários. Contrato, instrumento público, diferente da posse, que pode ser instrumento particular. Ele pode vender através de instrumento público os direitos hereditários. Quero lembrar a você que a escritura pública é instrumento público, feito no tabelião de notas, hein? Contrato de gaveta é instrumento particular. Todo e qualquer contrato de gaveta é instrumento particular e todo instrumento particular é contrato de gaveta. Então o Gustavo Nunes aqui, ele está numa situação complicada, ele quer fazer dinheiro pelo jeito, porque ele que foi até a construtora. Ele quer fazer dinheiro, quer fazer liquidez. Mas fato que o Gustavo Nunes aqui não pode vender o que ele não tem. Posse ele não tem, porque ele falou que ele não usa o imóvel há mais de 10 anos. Então, a única coisa que ele poderia vender seria a cessão de direitos hereditários. Mas, quando existe cessão de direitos hereditários, nós falamos aqui dos cuidados. Quais são os cuidados? O primeiro cuidado é fazer através do instrumento público. Então, importante. O segundo cuidado, e até mais importante que o primeiro, é você ter a anuência das irmãs. Só que aqui nós temos um problema aqui, hein? Porque ele não fala, não conversa com os irmãos, não é irmã não, porque um é o Felipe, né? Deixa eu ver aqui, é o Gabriel e a Fernanda. Ou seja, nós temos um problema. O Gustavo Nunes, ele não pode vender a posse, porque ele não tem. Ele pode vender o que ele tem, direitos hereditários. Tem que ser escritura pública e teria que ter a anuência dos 2 irmãos. Professor, não consegue, os irmãos não querem vender, os irmãos não conversam com ele. Então esquece, é uma compra de risco. Comprar um imóvel irregular já é arriscado. Se eu comprar sem os devidos cuidados, mais arriscado ainda no mercado imobiliário, porque eu vou perder dinheiro, tá? Então, essa aqui está respondida então, hein? O que o Gustavo Nunes pode vender então, professor? A posse, né? Não, a posse não. Está falando que ele não cuida do imóvel, não frequenta o imóvel há mais de 10 anos. Ele poderia vender os direitos hereditários, se a construtora quisesse comprar, irregular nesse formato, mas ele teria que ter anuências das 2 irmãs. Sem anuência, uma verdadeira fria, porque se não tem escritura pública e se não tem anuência dos herdeiros, dos outros herdeiros, é nulo de pleno direito com facilidade no Poder Judiciário, tá bom? Vamos lá, legal, hein? Bacana exercício prático, né, gente? A gente consegue colocar o conhecimento na prática. Tudo que a gente conversou aqui, hein? Lá no começo das aulas, hein? Vamos lá, B. Segunda pergunta, hein, gente? Segunda pergunta. Como a construtora pode comprar o domínio de Gustavo Nunes de forma regular deste imóvel? Pergunta 2, a 1 já foi. Vamos lá, tá aparecendo para você na tela, hein? Está aparecendo para você na tela. O que teria que ser feito, hein? Claro, o exemplo aqui é um exemplo parecido com um caso prático que o professor teve no escritório. E aí só para te ajudar no raciocínio, tá? Porque nós fizemos um resumo aí do caso prático para a gente poder ter um aproveitamento maior. Vamos considerar, nessa situação,
que os três irmãos não fizeram inventário. Não tinham condições financeiras de fazer o inventário, que é o que acontece com a maioria dos brasileiros, né? A falta de condições financeiras. Se não tem condições financeiras, porque tem que pagar honorários advocatícios. Se não tem condições financeiras, porque, de fato, tem, né, que pagar tributo, ITCMD, nós temos um problema sério aqui. Porque o imóvel está irregular. Então, se a construtora talvez enxergasse, né, um negócio imobiliário, um negócio vantajoso, um grande investimento, e quisesse, mesmo assim, por mais que a construtora aqui é construtora só de fachada, ela quisesse comprar o imóvel, e quisesse, inclusive, regularizar o imóvel, teria que fazer a regularização desse imóvel. Nós já conversamos aqui que a regularização de um imóvel no cartório é uma coisa, cartório de imóveis, na prefeitura é outra. Não podemos confundir, hein, gente? Quem atua no mercado imobiliário, advogado, não pode confundir. E eu falo isso porque se você confundir, você vai se dar mal. Porque o cliente vai falar para você, tá, você regularizou no cartório e a prefeitura. E muitas vezes não dá para regularizar na prefeitura, talvez o procedimento seja outro, mais moroso. Separe as coisas, hein? Normalmente o advogado, ele vende a regularização do imóvel no cartório de imóveis. Na prefeitura, a própria pessoa vai atrás para regularizar, ok? Então vamos lá. Segundo ponto aqui. Então não pode fazer confusão de regularização. Um imóvel regular na prefeitura é uma coisa e no cartório é outra. Nós já falamos isso. É perfeitamente possível um imóvel estar regularizado na prefeitura e desregularizado no cartório e vice-versa. Quando eu falo aqui de regularização, então estamos falando de registro de imóveis. Se a construtora se interessasse, de fato, pelo imóvel, e olha aqui a pergunta, ó, como a construtora pode comprar o domínio? A construtora só pode comprar o domínio se o imóvel estiver regular. Ou seja, o Gustavo e os seus irmãos terão que fazer o inventário. Após fazer o inventário judicial ou extrajudicial, se não tem menor, né? Lembrando que temos exceções a isso, será feito o registro do formal de partilha ou da escritura pública. O Gustavo passa a ser coproprietário, os seus irmãos também, e aí os seus irmãos, todo mundo sendo coproprietário, pode vender o domínio à construtora. Ou seja, a construtora vai comprar o imóvel regular. A HM Construtora vai comprar o imóvel regular após, de fato, o inventário feito, ok? Nós temos formas de regularizar um imóvel, administrativas e judiciais. Nesse caso, poderia ser administrativa ou judicial. Legal, hein? Bacana. Vamos lá. Próxima pergunta, hein, gente? Isso aqui é importante, hein? C. Qual a melhor forma da construtora comprar esse imóvel de forma irregular? De forma mais segura para os seus negócios? Nós já falamos aqui, né, gente? Nós já falamos aqui que se fosse com Gustavo, teria que comprar através da cessão de direitos hereditários, com anuência dos outros irmãos e escritura pública, feito através de escritura pública. Mas se a gente parar para pensar, nós já conversamos aqui, você tem condições de responder isso? Tem sim, hein? A pergunta C aqui, a verdade é uma só. A melhor situação de comprar esse imóvel irregular, que é o que está falando a pergunta aqui, é falar para o Gustavo, Gustavo, nós temos interesse sim de ficar com o seu imóvel de forma irregular, mas eu preciso que você traga aqui no nosso escritório os seus irmãos. Ele já falou que não conversa com eles, né? Então teria que envolver todos. Porque vamos ser sinceros, o que é melhor, comprar um direito hereditário ou a posse? Nós já conversamos sobre isso e já fizemos esse raciocínio, hein? O melhor aí é comprar sempre a posse. Se você vai comprar um terreno, uma casa, um apartamento irregular, então a dica é, se possível, compre a posse. Porque direitos hereditários, tudo pode acontecer. Se eu faço um contrato de cessão de direitos hereditários e é por instrumento particular e não por escritura pública, já dá nulidade, por falta de formalismo. Se eu faço um contrato de direitos hereditários e não incluo os outros herdeiros, já dá nulidade. Se eu compro direitos hereditários, um pedacinho de alguém e não compro dos outros, já dá nulidade, porque tem o direito de preferência, a anuência dos outros herdeiros. Então, o direito hereditário, para que a gente acabe errando na compra e acabe perdendo dinheiro, é muito fácil. Por isso a orientação nossa, de fato, é sempre comprar a posse. Numa transação irregular, uma construtora, um investidor, um advogado, um corretor, o ideal é comprar a posse, porque a posse é sui generis.
A posse não é direitos hereditários, não é direito de propriedade, é um direito próprio, irrecorrensível, né? Então, nós temos que ficar atento em relação a isso. Então, aqui, ó, qual seria a melhor forma da construtora comprar esse imóvel de forma irregular? A pergunta de cima é como comprar esse imóvel de forma regular? Através do inventário, após o inventário feito. Já a melhor forma de comprar esse imóvel irregular não seria comprar só do Gustavo, né? Seria comprar a posse de todos. Então, Gustavo Nunes teria que conversar com a sua irmã, a Fernanda Nunes, e o seu irmão Gabriel Nunes, e falar, irmãos, a construtora, o investidor aqui quer pagar 300 mil nessa área, eles querem investir nessa área. Vamos vender para eles a posse? Os irmãos vão falar, mas dá para vender a posse? Eu tenho que fazer inventário? Eu não quero gastar dinheiro com inventário. Dá sim, o Brasil permite isso. Contrato, cessão, direitos possessórios e afins. E aí a construtora vai se virar para regularizar esse imóvel através de um uso capião, aproveitando a posse deles, né? Se não dá para aproveitar, que aqui nós temos uma dificuldade de fazer um aproveitamento dessa posse, fato é que a construtora vai vender irregular, né? Que é o chamado loteamento irregular, que não tem nada de legal. Ah, professor, é crime? Não, não é crime não. Na verdade, existe esse eixo no mercado imobiliário, da compra e venda de imóveis irregulares. O que não pode ser feito é a gente enganar alguém, né? Falar para o vendedor que o imóvel está regular e não está. Ou melhor, para o vendedor não, para o comprador, né? Comprador, esse imóvel é meu, está no meu nome, não está. Isso é crime, é estelionato. Agora, você vender um imóvel irregular e a pessoa que está comprando sabe que está regular, isso fica muito bem definido do contrato, não tem nada de errado, tá bom? Outro passo que eu queria ver com você aqui, ainda na pergunta C, outra observação importante, seria no que diz respeito à compra dessa posse lá dos caseiros que não são caseiros, né? Se você for, volta lá no exercício lá, volta lá na questão. Se você for na questão, você vai ver que tem quem aqui, ó? Tem a Lua e o Roger. Professor, Lua, tem muita gente que eu conheço que chama Lua, acho inclusive um nome bonito. Atendi no escritório ontem uma pessoa que chama Delícia, né? Então nós temos nomes, né? Vários nomes, e isso é pai e mãe, né? Então, Lua é comum sim. A Lua e o Roger não são caseiros, tá aparecendo aqui no exercício, ó. E também não estão de comodato. Na verdade, eles têm a posse. Eu acho que talvez aqui no caso prático, deixar o casal entrar no imóvel, ó, mora aí, toma conta para nós. Seria um comodato, mas não tem contrato escrito. Não tem vínculo empregatício, se fosse caseiro não teria posse. Caseiro é mero detentor, nós já conversamos sobre isso. O caseiro, o motorista que dirige um carro é mero detentor. Então, nesse caso, fato é, nós temos aqui uma situação onde a Lua e o Roger têm a posse de fato aqui. Então, essa construtora, como já havia acontecendo isso na prática, poderia ir atrás desses dois aqui, né, do casal, Lua e Roger, e comprar a posse dos dois. Professor, e os outros irmãos? Né? E o Gabriel Nunes, e a Fernanda Nunes, e o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes e os seus irmãos não têm posse, têm direitos hereditários. A Lua e o Roger têm posse. Então a construtora aqui, acontece, hein, gente? Ah, professor, é má fé, né? Aí vem uma conclusão subjetiva nossa de cada um, mas fato é que a construtora poderia ir atrás desses dois e fazer um contrato de cessão de direitos possessórios. Não teria crime de fraude, nada disso, hein, gente? Lembrando que eles estão na posse há mais de 10 anos, aqui segundo o exercício. Poderiam perfeitamente vender o que tem, a posse. E eu já expliquei aqui que já tivemos um caso assim, onde esses investidores foram atrás, como se fosse um caseiro, mais ou menos a situação aqui. E no primeiro momento o casal não quis vender. Não. A hora que a construtora falou, mas eu te pago 100 mil reais. Onde que eu assino? Onde que eu assino? No primeiro momento, não, imagina. Esse terreno não é nosso, esse terreno é dos falecidos, né? A gente só está aqui tomando conta. Quanto vocês vão pagar? 100 mil, onde que a gente assina? É complicado, né, gente? É uma realidade no Brasil, tá? Então, cuidado. A outra alternativa, para alguns, seria uma alternativa maldosa, mas o direito permite isso, seria comprar do casal a posse, tá bom? Vamos lá. Eu espero você, vamos dar continuidade às questões aqui, importante, essa oficina de prática, faz toda a diferença profissional. Eu espero você no próximo bloco. Até já!